Olá meu povo, aqui é do canal Política Sem Bandeira. Já deixa um like, compartilha e se inscreva no canal e vamos juntos. O que aconteceu com Marina Silva foi mais que desrespeito. Foi uma violência simbólica contra todas as mulheres. E o senador Fabiano Contarato não ficou em silêncio. Registrar a minha profunda tristeza com o episódio que aconteceu nessa Casa Legislativa, diante de um momento em que o Congresso tem que dar exemplo, porque os atos falam mais que as palavras. Qual foi o ato que foi praticado, com qual finalidade num processo educacional, quando se ataca uma ministra de Estado, uma ministra da envergadura da ministra Marina Silva. Quando se ataca uma mulher aguerrida, comprometida, uma mulher negra, uma mulher que vem de um grau de vulnerabilidade social num país tão desigual. Eu falo isso com toda a transparência da minha alma, porque o meu relacionamento com a ministra Marina Silva transcende o Senado. Eu acho que existem pessoas que passam pela vida da gente. Costumo falar que dentro da laicidade do Estado Democrático de Direito, que eu respeito. Diga o que você achou da atitude do senador. Piamente, eu costumo dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, quando eu olho para uma pessoa, como eu olho para vocês aqui, para qualquer pessoa, e enxergo Deus, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão. E que a política é a arte de convergir com os divergentes. E que eu posso ter qualquer divergência com qualquer colega, senador ou senadora, de qualquer partido. Mas eu tenho que ter a premissa do respeito. Porque não tem nenhum ordenamento jurídico, nem a mesma Constituição Federal, que seja sedimentada se não for em cima de um comportamento ético e moral. Então, falar da biografia de uma mulher como a ministra Marina Silva, uma senadora competente, que tem um reconhecimento mundial que muito dignifica o Estado brasileiro, uma referência no meio ambiente, e submetê-la ao que ela passou aqui nesse Senado Federal. Eu não tenho procuração dos meus colegas senadores, mas eu quero pedir perdão em nome do Senado Federal. Perdão à população brasileira. Perdão a todas as mulheres. Perdão a todas as mulheres negras. Perdão a todas as mulheres que sempre são silenciadas. Eu participei da CPI da Covid e lá muitos senadores se exaltavam. Nenhum foi chamado de descontrolado. Mas a senadora Simone Tebet foi. Mas por que ela foi? Porque eu não tenho dúvida. Um comportamento sexista, machista, misógino. Já que você chegou até aqui, o que você diria ao senador que agrediu a ministra Marina? Nós temos que refletir sobre essa determinação constitucional. Está desde o dia 5 de outubro de 88 que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas será que são? Será que são mesmo? Somos? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Eu não tenho dúvida de que nós estamos longe disso ser uma realidade. Eu participei de uma audiência pública numa Assembleia Legislativa que, por uma questão ética, não vou citar o nome, tinha 24 deputados, todos homens. Isso tem que me dizer alguma coisa. Se não me disser nada, tem algo errado comigo. Porque 52% da população ou mais são de mulheres. Dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente esse. E quando você recebe nessa casa, no Senado, uma ministra de Estado, da conduta ilibada, da representatividade como a ministra Marina Silva, e ela sofre o que sofreu aqui, todos nós sofremos. Porque isso está para além de campo de ideologia, de partido político. Mas isso me envergonha. Isso me envergonha, porque qual é a comunicação que se passa para a população? Esse é meu primeiro mandato como senador, eu nunca fui político. Mas eu aprendi, na minha plena convicção, o parlamentar, a função dele é usar a palavra para apresentar o Brasil aos Brasis. E qual foi o Brasil? Qual foi a comunicação que nós apresentamos ontem? Infelizmente, até agora eu fico, assim, estarrecido
com tudo o que ela sofreu naquela sessão, uma sessão que eu ouso falar, que foi uma sessão de uma verdadeira tortura. Mas ela ali, com a altivez, se manteve firme, forte e disse efetivamente e impôs o que é uma mulher dentro do Estado brasileiro. Mas é um comportamento nosso, de todos nós, tentar fazer com que essa premissa constitucional de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, um dia deixe de ficar deitada eternamente em berço esplêndido no artigo 5º da Constituição Federal e entre efetivamente em vigor no Estado brasileiro. Mas ainda nós não vivemos essa igualdade estabelecida no texto constitucional. Eu lembro que quando as mulheres tiveram direito à licença maternidade, todos comemoramos. Mas o que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher ou exigir atestado de esterilidade. E o processo legislativo ele é muito contundente. Eu sou professor de direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então você tinha um comportamento ético moralmente reprovável, mas ele era lícito. E passou anos até que veio o Congresso e criminalizou essa conduta de exigir atestado de esterilidade. A mulher, até antes da reforma do Código Civil, ela era considerada semi-incapaz. Semi-incapaz. Eu lembro do meu pai, a minha mãe usava o CPF do meu pai. É esse o Estado brasileiro. Sexista, misógino, racista, homofóbico, xenofóbico, e que nós temos que fazer de tudo. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Então me perdoe por esse humilde desabafo, mas eu, como parlamentar, não poderia me omitir diante da gravidade do que aconteceu ontem aqui com a ministra Marina Silva e, consequentemente, com todas as mulheres, porque não foi só ela que foi atingida. Não quiseram silenciar apenas a ministra de Estado Marina Silva, mas todas as mulheres. Essa é uma prática que, infelizmente, a gente vê. Quando você quer desqualificar uma pessoa, você ataca a orientação sexual, ou você ataca a cor da pele, ou você ataca o gênero, ou você tem um comportamento etarista, e que compete a todos nós lutarmos para abolir toda e qualquer forma de discriminação. Eu sempre falo que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. E nós precisamos de homens e mulheres que não sejam covardes, que tenham a altivez, a determinação, a força e o vigor da ministra Marina Silva. Muito obrigado. Me perdoe, mas essas palavras, essas palmas não são para mim. Essas palmas não são para mim. Porque o que eu sinto aqui é vergonha do parlamento. As palmas são para as mulheres. As palmas, efetivamente, para Marina Silva. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado disso. E, por favor, quem me conhece sabe da minha transparência. Da minha transparência sempre. Porque eu acho que isso que me motiva a estar na política. Eu sempre criminalizei a política. Até que eu fui tocado pelo discurso de Martin Luther King, um pastor negro, né? Quando ele fala que o que assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então, por favor, me desculpe, mas essas palmas não são para mim. São para Marina Silva e para todas as mulheres.